ela faz a seguinte pergunta. Ela é a caçula de 5 irmãos. E um desses irmãos, sempre a rejeitou. Sofri a vida toda sem saber o motivo. Já tentei aproximação, mas não resolveu. Me sinto paralisada na vida. Teria como me dizer algumas palavras sobre isso? A primeira coisa que precisa ser considerada nesse caso é que a gente deve fazer um esforço para não depender do amor dos outros para sermos felizes. Todas as vezes que nós depositamos as nossas vidas nas mãos das outras pessoas, para que elas tenham a responsabilidade de nos tornar felizes, nós abrimos mão daquilo que nós temos de mais precioso, que é a capacidade de governança sobre as nossas próprias existências. Nós não podemos colocar isso na mão de alguém, porque se esse alguém nos trai, nos abandona, nos esquece, nos decepciona, é como se o cristal que a gente colocou na mão dele se quebrasse. Então a gente precisa fazer um esforço para não depender tanto da aprovação dos outros para encontrar a nossa própria felicidade. Isso posto, vem um segundo ponto. Ao mesmo tempo que eu não posso desenvolver o sentimento de dependência afetiva dos outros, eu não posso, no reverso dessa medalha, desenvolver ódio por aqueles que não nos amam. Se alguém não nos ama, a responsabilidade é do outro, uma vez que a gente reconheceu que não fez nada para que isso acontecesse. De repente, seus irmãos, você é mais nova, seus irmãos que são mais velhos, conhecem parte da história que você não sabe. Eles podem, por exemplo, entender que você foi a responsável por acontecer determinada coisa no lar e, por isso, guardam mágoa de você. Pode ter acontecido alguma história na infância que você desconhece, mas seus irmãos mais velhos têm conhecimento e, por isso, quando veem você, lembram da história que aconteceu quando você era criança. Mas pode ser também que seja uma razão vinda de outra existência. Quando as causas no presente não existem, quando você não fez nada para que esse outro irmão seu pense assim, quando não aconteceu nenhuma circunstância familiar para que ele, independente do que você tenha feito, faça uma visão de você como um problema, se não há nada que justifique isso, então, esgotadas as causas do presente, aí a gente pode ir para o passado. Entender que as raízes desse desamor não estão no agora, mas estão no ontem. Motivo pelo qual Deus reúne os filhos, os irmãos, como sendo antigos desafetos do passado, na tentativa de fazer com que eles se corrijam. Se ele está fracassando na prova, a responsabilidade cabe a ele. Se ele tem desamor por você, a responsabilidade cabe a ele. Mas se você devolver desamor porque ele lhe dá desamor, você assume parcela de responsabilidade. O que fazer, então, nessas circunstâncias? Não devolver o desamor. Fazer um esforço para que haja, da sua parte, a quebra de todas as barreiras para uma aproximação. Mas ele me trata muito mal, ele me agride demais. A gente não pode ser ingênuo de, sendo agredido, procurar manter-se próximo, sabendo que vai apenas ser ferido. Como a gente faz? A gente dá um passo para trás, não guarda ódio, não guarda mágoa, e sabendo que o outro nos fere, não procure fazer coisas que ele vai devolver na forma de agressão. Dê um passo e viva num outro patamar de conduta. Qual é? Falar bem dele. Fale bem, como dizia Jesus. Bendizei aos que vos... o primeiro é fazer bem aos que vos aborrecem. Bendizer os que vos maldizem. Então ele fala mal de você, você fala bem dele.
Você não fale mal de seu irmão, nem para os outros irmãos, nem para as pessoas de sua confiança. Fale bem, fale sempre bem, porque vai chegar nele a sua fala positiva. E isso poderá ter algum tipo de influência para reduzir as resistências que ele tem. Se mesmo falando bem ele continua sem mudar, fez bem para você. Você, na verdade, conseguiu vencer a tentativa de achar que ele era também um problema para você. Você, vendo que ele fala mal, que ele trata você mal, você fala bem, fulano é tão legal, tal, e faz dessa forma. Mas se por algum motivo nem falar bem você conseguir, porque dá problema, porque ele já foi chamar você para dizer que você é hipócrita, para dizer que você está mentindo, está fazendo papel de besta, ou você, de repente, não consegue encontrar nenhuma virtude nele, porque você também está magoada e não consegue ver a virtude que ele possui, dê mais um passinho para trás e pegue a terceira recomendação de Jesus. A primeira, fazer bem aos que nos aborrecem. A segunda, bendizer os que nos maldizem. E se nem por atos e nem por palavras dá, a gente vai para a terceira camada, que é a camada do pensamento. Na terceira parte, diz Jesus no finalzinho do capítulo 5 de Mateus: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Se não dá para fazer o bem, se não dá para falar bem, você ora por ele com frequência, para o seu coração ficar bem, para não carregar esse peso na alma. E se ele não gosta de você, a responsabilidade fica com ele. Mas você alivia seu coração. Faça tudo o que você puder, porque independente do que ele faça, você precisa estar bem. E se ele não gosta, se ele maltrata você, não devolva, não dê troco. Porque se você der troco, você realimenta o processo do desamor e aumenta a chance de você conviver com ele desnecessariamente no futuro. Você se liberta dessas experiências, mostrando para a lei de causa e efeito que você merece uma história melhor. Então entregue todo o amor que você puder. Faça todo o esforço para vencer essa dificuldade, para que você realmente possa estar numa outra condição. E se o seu irmão não se modifica, aí a responsabilidade compete somente a ele.